começo. Dois jovens partem aventuras sem roteiro. Era uma vez, em um mundo onde a rotina e a pressão do dia a dia pareciam sufocar os sonhos, duas almas inquietas cruzaram seus caminhos de uma forma que só o destino poderia explicar. Evelyn, uma paulistana de espírito aventureiro, sentia-se exausta da agitação da grande cidade. Decidida a recomeçar, deixou para trás a vida que conhecia em São Paulo e partiu para Fortaleza, onde a pandemia a surpreendeu. Mas em vez de desanimá-la, a situação apenas reforçou sua vontade de mudança. Enquanto isso, em Fortaleza, Matheus levava uma vida estável, mas sentia um vazio que só a aventura poderia preencher. Sonhava em viajar, conhecer novos lugares e culturas, mas as responsabilidades o mantinham preso à rotina. Até que, em meio ao caos da pandemia, ele conheceu Evelyn pela internet. Com seu espírito livre e sagitariano, Evelyn reacendeu em Matheus a chama adormecida de explorar o mundo. E foi então que surgiu a ideia ousada. Vender tudo o que tinham, doar seus 3 gatos para amigos queridos e partir em uma jornada sem roteiro definido, sem data para voltar. Matheus hesitou, se isolou, refletiu por dias, até que percebeu que aquela era a oportunidade que tanto esperava. Não por pressão, mas porque sentia no fundo que era hora de viver algo maior. Juntos, começaram a planejar, ou melhor, a não planejar sua viagem. Venderam seus pertences, economizaram o que puderam e embarcaram na aventura com apenas um mochilão nas costas. O objetivo era simples, deixar a vida guiá-los. Assim nasceu o canal Roteiro Desconhecido, com a missão de compartilhar suas experiências, dicas e descobertas com quem também sonha em se libertar das amarras da rotina. A primeira parada foi Natal, onde começaram a voluntariar em um hostel. Em poucos dias, estavam imersos em um universo de novas amizades, de histórias incríveis e culturas diversas. Evelyn, professora de tecido acrobático, planejava oferecer aulas e performances pelo caminho, enquanto Matheus, aspirante a fotógrafo, registrava cada momento único da jornada. A vida na estrada não era fácil. Para se manter, vendiam brigadeiros, cobriam eventos, faziam o que fosse necessário. Mas cada desafio era superado com a certeza de que estavam vivendo algo autêntico. Eles não buscavam riqueza, apenas a liberdade de continuar explorando o mundo e compartilhando suas descobertas. E assim, Evelyn e Matheus seguiram viagem, sem um roteiro fixo, mas com o coração cheio de esperança e a mente aberta para o desconhecido. E você, que acompanha essa história, é convidado a se juntar a eles nessa jornada. Porque, no fim das contas, a vida é uma grande aventura. E o melhor roteiro é aquele que ainda está por ser escrito. No vídeo intitulado 29 Dias Morando na Chapada Diamantina de Motorhome, acompanhamos a jornada de um casal que decidiu explorar a Chapada Diamantina, na Bahia, vivendo em um motorhome. A aventura começa com a chegada a Lençóis, uma das cidades base da região, onde o casal já percebe o clima turístico do local, com diversos restaurantes e opções de alimentação. Após um almoço simples, eles seguem para o mercado, onde observam os preços dos produtos, que consideram semelhantes aos de outras cidades que já visitaram. A busca por um lugar para dormir se torna um desafio, já que as ruas de Lençóis são estreitas e inclinadas, dificultando a localização de um local adequado para estacionar o motorhome. Após algumas tentativas, eles encontram um cantinho próximo ao Ribeirão do Meio, onde montam o espaço para dormir, enfrentando mosquitos e o calor, mas com a ajuda de repelente e ventilador. No dia seguinte, o casal prepara o café da manhã no motorhome e comenta sobre a rotina de viver em um espaço tão compacto. Eles destacam a importância de se adaptar e aproveitar cada momento, mesmo com as limitações. A jornada continua com a exploração de trilhas, como a do Ribeirão do Meio, onde desfrutam de cachoeiras e piscinas naturais, além de experimentar a sensação de deslizar em um tobogã natural. A aventura na Chapada Diamantina é repleta de desafios, como trilhas íngremes, pedras escorregadias e o calor intenso, mas também de momentos mágicos, como banhos em cachoeiras geladas e a contemplação de paisagens deslumbrantes. O casal também explora o Vale do Pati, uma região remota e de difícil acesso, onde passam dias acampados, desfrutando de uma imersão total na natureza. Eles enfrentam longas caminhadas, subidas e descidas, mas são recompensados com vistas incríveis, como a do Cachoeirão, onde a água cai de uma altura impressionante. A jornada também inclui a visita ao Morro do Pai Inácio,
um dos pontos mais famosos da Chapada Diamantina, onde o casal aproveita o pôr do sol e reflete sobre a beleza do local. Eles também exploram a Cachoeira da Fumaça, uma das mais altas do Brasil, e a Cachoeira do Buracão, onde nadam em um cânion deslumbrante. Ao longo da viagem, o casal enfrenta desafios logísticos, como estradas ruins, falta de infraestrutura e a necessidade de se adaptar a diferentes condições climáticas. No entanto, eles destacam a importância de aproveitar cada momento e de se conectar com a natureza, mesmo com as dificuldades. A experiência na Chapada Diamantina é marcada por uma mistura de aventura, superação e contemplação. O casal se despede da região com um sentimento de gratidão e a certeza de que levarão consigo memórias inesquecíveis de um dos lugares mais incríveis do Brasil. A jornada é um testemunho da beleza e da grandiosidade da natureza, além de um convite para explorar e se conectar com o mundo ao redor. O começo do fim. Quando parar é preciso para seguir em frente. Com uma mochila nas costas e depois um carro transformado em casa sobre rodas, eles partiram para explorar o mundo, buscando lugares que antes existiam apenas em seus sonhos. Cada escolha, cada decisão, os levou por caminhos desconhecidos, cruzando estados, fronteiras e encontrando pessoas incríveis. Paisagens deslumbrantes, momentos de reflexão, risos, brincadeiras e até lágrimas fizeram parte dessa jornada. Cada dia era uma incógnita, uma nova história esperando para ser vivida e, no caso deles, compartilhada. No início, o medo era inevitável. Afinal, abraçar o desconhecido assusta. Eles se sentiam fora de controle, algo que para muitos é aterrorizante. A primeira noite na estrada foi um teste de sobrevivência. Dormir na rua não é tão simples quanto parece nos vídeos. O coração acelera com qualquer barulho, a ansiedade se mistura com a excitação e há um receio constante. Mas, quando tudo dá certo, surge uma sensação de alívio e realização. Esse é o preço de escolher uma vida diferente. Uma vida que exige coragem para enfrentar a zona de conforto, não apenas física, mas principalmente mental. Com o nascer do sol, um novo dia começava, e com ele, uma nova história. E nessas histórias eles conheceram pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo, cada uma com algo único para contar e ensinar. Pessoas que os acolheram em suas casas, compartilharam refeições e, em cada conversa, deixaram uma lição. Logo, eles perceberam que a verdadeira riqueza da jornada não estava nos lugares, mas nas conexões humanas que fizeram ao longo do caminho. A natureza também os marcou profundamente. O sol pintando o céu em cores inimagináveis, o sussurro do vento nas árvores, o canto dos pássaros, a vastidão e o silêncio que os faziam refletir sobre seu lugar no mundo. Eles se sentiam pequenos diante de tanta grandiosidade. O tempo, que muitas vezes parece voar na estrada, ganhava outra dimensão. Dias longos, meses que pareciam anos. Viver tanto em pouco tempo era uma escolha, e cada escolha tem seu preço. Mas a vida na estrada não é só feita de momentos mágicos. É também desafiadora. Mudar constantemente de ambiente, lidar com incertezas, enfrentar dias quentes, noites frias, cidades perigosas, problemas mecânicos e estradas desconhecidas. Cada obstáculo trouxe um aprendizado, mas também um peso. Com o tempo, esse peso começou a cobrar seu preço. Surgiram problemas físicos, psicológicos, um cansaço profundo que não podia mais ser ignorado. Eles são um casal e precisaram aprender a respeitar os limites um do outro. Nem todos são iguais e cada um lida de forma diferente com os desafios. Fizeram uma pausa na viagem, uma pausa nas gravações dos vídeos para refletir e cuidar de si mesmos. Aprenderam que na busca pelos seus sonhos é essencial cuidar de si mesmos. O equilíbrio é fundamental para aproveitar as aventuras que a vida oferece sem que elas percam a graça ou destruam o corpo e a mente. Tomar decisões pelo bem da própria saúde e bem-estar não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Eles têm apenas um corpo e uma mente, e precisam estar bem para continuar explorando, vivendo com vontade e força para buscar seus objetivos. A vida acontece em movimento, mas é muito mais cansativo se mover quando se está exausto. Nem todo fim é para sempre. Enquanto estão vivos, todo fim pode ser um recomeço. E foi assim que decidiram voltar para São Paulo, para um lugar fixo, onde pudessem se reorganizar. A casa do irmão de Evelyn se tornou um refúgio temporário, um espaço para respirar, descansar e se reconectar consigo mesmos. A decisão de parar não foi fácil. Eles relutaram, tentaram continuar viajando, mas perceberam que a saúde precisava vir em primeiro lugar.
A vida na estrada, com todos os seus perrengues e desafios, havia cobrado um preço alto. A falta de espaço, a insegurança financeira, a ausência de uma rotina de exercícios e a pressão da produção de conteúdo foram minando suas energias aos poucos. Evelyn, em particular, chegou a um ponto em que precisou de um detox total das redes sociais e de um tempo para se recuperar. Agora, em São Paulo, eles estão se ajustando a uma nova rotina. Mateus continua à frente do canal, enquanto Evelyn se recupera, aparecendo de vez em quando para dar suporte. A rifa que organizaram para ajudar nas despesas da viagem ainda está em andamento, e eles esperam que, com o apoio de todos, possam concluí-la em breve. Enquanto isso, estão vivendo um dia de cada vez, sem pressa, sem cobranças, apenas se permitindo descansar e recomeçar. Essa jornada foi uma lição poderosa sobre a importância de ouvir a si mesmo, de respeitar os próprios limites e de entender que, às vezes, parar não é desistir, mas sim uma forma de se fortalecer para seguir adiante. A vida na estrada trouxe experiências incríveis, conexões profundas e momentos que jamais serão esquecidos. Mas também ensinou que para continuar vivendo com paixão e propósito, é preciso cuidar de quem somos, de nosso corpo e de nossa mente. E assim, eles seguem com gratidão por tudo que viveram e com a certeza de que quando estiverem prontos, a estrada estará lá esperando por eles. Porque a vida é uma jornada, e cada passo, cada pausa, cada recomeço faz parte dessa grande aventura. O fim de um ciclo, o começo de outro, uma despedida na estrada da vida. Era uma viagem como tantas outras, mas desta vez carregava um peso diferente. Ubatuba, com suas praias tranquilas e morros imponentes, foi o cenário escolhido para o último capítulo de uma história que começou com sonhos compartilhados e terminou com caminhos que se separaram. O casal, que um dia decidiu trocar a rotina por uma vida nômade, agora enfrentava o fim de seu relacionamento. Essa foi a última viagem juntos. A jornada começou como sempre, com o carro transformado em casa, a estrada à frente e a expectativa de novos horizontes. Mas desta vez o clima era diferente. A bateria do carro, que havia descarregado após dias parada, parecia um símbolo do que estava por vir. Eles ligaram o motor, carregaram as energias e seguiram, mas sabiam que algo havia mudado. A praia escolhida foi tranquila, sem ondas, como se a natureza soubesse que ali não era lugar para turbulências. O sol, que insistia em se esconder atrás das nuvens, refletia o estado de espírito deles, um misto de nostalgia e aceitação. A água gelada do mar, que Mateus evitou, era como a realidade que eles precisavam encarar. Evelyn mergulhou, enfrentando o frio, enquanto ele observava de longe, refletindo sobre o que estava por vir. A viagem foi marcada por pequenos detalhes que ganharam um significado maior. O pão de frios, típico de São Paulo, foi um almoço simples, mas carregado de memórias. As tangerinas secas, que decepcionaram, foram como lembretes de que nem tudo na vida é doce. E o pôr do sol, que pintou o céu de tons dourados, foi um momento de beleza e despedida. No final do dia, enquanto desmontavam o carro e se preparavam para voltar a São Paulo, a conversa que precisava acontecer finalmente surgiu. Eles haviam terminado o relacionamento semanas antes, mas essa viagem foi uma forma de fechar o ciclo com carinho e respeito. Não houve brigas, nem mágoas, apenas a compreensão de que seus sonhos agora os levariam por caminhos diferentes. Evelyn queria voltar a estudar, reconectar-se com a família e buscar novos objetivos. Mateus, por outro lado, sentia que sua missão na estrada ainda não estava completa. Ele queria continuar explorando o mundo, conhecendo novos lugares e compartilhando suas aventuras. Eles perceberam que, se continuassem juntos, estariam sacrificando suas próprias felicidades em nome de um relacionamento que já não fazia mais sentido. A decisão foi difícil, mas necessária. Eles sabiam que arrastar um relacionamento que não os deixava felizes seria pior do que seguir em frente separados. E assim, com gratidão pelo tempo que passaram juntos e pelos momentos que compartilharam, eles decidiram encerrar esse capítulo de suas vidas. A última noite na praia foi tranquila, apesar do susto causado por motociclistas que passaram perto do carro. O sol do dia seguinte trouxe um pouco de calor, mas também a certeza de que era hora de partir. Eles aproveitaram o dia, mergulharam no mar gelado e se despediram daquela paisagem que, de alguma forma, representava o fim de uma era. De volta a São Paulo, cada um seguiu o seu caminho. Mateus preparou o carro para uma nova jornada, sozinho, mas com o coração cheio de expectativas.
Evelyn começou a planejar seu retorno aos estudos e a reconectar-se com seus sonhos adormecidos. O canal, que um dia foi um projeto de casal, agora seguiria com Mateus, mostrando suas novas aventuras. E assim, a história deles chegou ao fim, mas não sem deixar um legado de aprendizado e crescimento. Eles entenderam que, às vezes, parar é preciso para seguir em frente. E que mesmo quando um ciclo se encerra, outro começa, cheio de possibilidades e novos sonhos. A vida é uma estrada, e nem sempre caminhamos lado a lado. Mas seja juntos ou separados, o importante é seguir o coração e buscar a felicidade, onde quer que ela esteja. E para eles, essa foi a maior lição de todas. Recomeço na estrada, a solidão de Mateus. O sol já começava a se esconder no horizonte quando Mateus ligou a câmera. O Celta, seu fiel companheiro de viagens, estava cheio de bagunça. Roupas espalhadas, mochilas desorganizadas e um espaço que antes adaptado para dois, agora precisava ser rearrumado para apenas um. Ele olhou para a lente e com um sorriso meio forçado começou. Fala, galera. Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. A voz dele tentava disfarçar a tristeza, mas os olhos contavam outra história. Mateus estava sozinho. Pela primeira vez em anos, ele viajava sem a companhia de Evelyn. O carro, que antes era um lar para dois, agora era só dele. E isso doía. Ele tentava se manter ocupado, falando sobre as torneiras roubadas da caixa d'água, sobre o sorteio do Celta, sobre as mudanças que precisava fazer no carro. Mas entre uma fala e outra, a solidão escapava. É bem diferente viajar de casal e viajar sozinho, confessou, tentando manter a voz firme. A despedida tinha sido difícil, e agora ele precisava se adaptar a uma nova realidade. A estrada à frente era longa, e Mateus seguiu em direção ao sul do Brasil. O Celta, cheio de lembranças, agora carregava apenas ele e suas duas mochilas. Ele tentava se distrair com pequenas coisas, como o experimento de misturar mentos com Coca-Cola, mas até isso parecia vazio. Meus pensamentos intrusivos não me deixaram esperar, brincou, mas a risada soou mais como um suspiro.
Chegando à fazenda Pico Paraná, Mateus decidiu se jogar em uma aventura, subir a montanha e acampar com 2 desconhecidos que encontrou no local. Era uma forma de fugir da solidão, de preencher o vazio com adrenalina e novas experiências. A trilha foi dura e ele sentiu o peso do sedentarismo e da falta de preparo. Mas no meio da subida, ele percebeu que precisava daquela sofrência. Precisava sentir algo, mesmo que fosse a dor física, para não pensar tanto na dor emocional. No topo da montanha, com o vento frio cortando o rosto, Mateus olhou para o horizonte. A vista era deslumbrante, mas ele não conseguia evitar os pensamentos que insistiam em voltar. É tudo muito recente, ele pensou. A separação ainda doía, e a adaptação à nova vida parecia uma montanha tão íngreme quanto a que ele acabara de subir. Ele tentou se concentrar no momento, na beleza da natureza, mas a solidão estava ali, como uma sombra que não o abandonava. Essa foi a noite mais difícil que eu já passei aqui no Celta. Tentei me manter ocupado o maior tempo possível, mas o clima não ajudou muito também. Esperar o tempo melhorar e não só o tempo, mas a minha cabeça também. Desde que eu saí para viajar, ela sempre esteve comigo. A gente estava aí viajando já há 1 ano e meio e estava junto há 4. Então a gente estava junto mesmo assim, tipo, para muito mais tempo do que isso, porque a gente pegou o período de pandemia e que não podia sair, então a gente ficou bem junto na pandemia, depois no carro, enfim. E tá sendo bem difícil. Eu sei que com o tempo as coisas tendem a melhorar, mas é até difícil gravar. Ter vontade de fazer alguma coisa e tal, mas precisa se forçar a fazer, né? Tem que fazer alguma coisa. O mundo não para. E desde que a gente lançou o último vídeo, eu fiquei na casa dela, na casa do irmão dela ali ainda, ajeitando algumas coisas, esperando algumas coisas do correio chegar. E nosso relacionamento tava bem ali. A gente tinha terminado já, mas a gente, enfim, tava normal. Só que se despedir de verdade é o que pegou. E não é porque eu não tenho raiva dela ou ela de mim, não é porque a gente não brigou, absurdos e tal, que torna as coisas fáceis. Mas é isso. Espero que o astral, o clima e tudo mais esteja melhor no próximo vídeo. Hoje eu não consegui mostrar muita coisa pra vocês, foi tudo meio uma surpresa. Tô aprendendo a lidar, aprendendo a viver, preciso criar uma rotina. E eu sei que vai dar certo. E é isso, no próximo vídeo, valeu! De volta ao carro, a chuva começou a cair e Mateus se viu preso dentro do Celta, cercado por bagunça e lembranças. Ele tentou se manter ocupado, organizando as coisas, trocando as torneiras da caixa d'água, mas o clima sombrio parecia refletir seu estado de espírito. É muito triste, ele admitiu em um momento de vulnerabilidade. São os primeiros momentos que estou viajando sozinho depois de tantos anos. É bem complicado. A noite foi longa e difícil. Mateus tentou se distrair, mas a solidão era persistente. Ele sabia que as coisas iam melhorar com o tempo, mas naquele momento tudo ainda era muito recente. Preciso criar uma rotina, ele disse, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Vai dar certo. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. E assim, entre altos e baixos, Mateus seguia em frente. A estrada era sua companheira, e ele sabia que aos poucos ia se acostumar com a nova realidade. A solidão ainda estava ali, mas ele estava determinado a não deixar que ela o definisse. Era um recomeço, e ele estava disposto a enfrentar os desafios que viessem pela frente. Afinal, como ele mesmo disse, o mundo não para. E Mateus também não pararia.
Novo começo, nova aventura, novo amor, a superação de Mateus. Mateus estava em um momento de transição. Depois de uma desilusão amorosa que o deixou refletindo sobre a vida, ele decidiu que era hora de mudar. Seus dias em São Paulo estavam contados. A cidade que antes parecia ser o lugar onde ele encontraria respostas, agora se transformava em um capítulo que ele estava pronto para fechar. Com o coração ainda cicatrizando, Mateus sabia que precisava de algo maior, algo que o fizesse sentir vivo novamente. Ele começou a pensar em seus planos. O Celta, seu companheiro de viagens, já não era mais seu. O carro que o levou por tantos lugares agora pertenceria a um novo dono. Mateus se via em um impasse. Como continuar viajando sem um veículo confiável? Ele olhou para combis, sonhou com uma dessas clássicas máquinas que poderiam levá-lo por toda a América do Sul, mas as opções que encontrou eram cheias de problemas. Ferrugem, motor ruim, muito trabalho pela frente. Ele não queria viajar passando perrengues. Viajar para ele era sobre liberdade, não sobre dor de cabeça. Foi então que ele decidiu, era hora de algo maior, algo que o desafiasse de verdade. Mateus anunciou que deixaria São Paulo em março para começar uma nova aventura. Dessa vez, não seria apenas uma viagem pelo Brasil ou pela América do Sul. Ele queria conhecer outro continente. O nervosismo começava a aparecer, mas era um nervosismo bom, daqueles que antecedem grandes mudanças. Enquanto se preparava para essa nova fase, Mateus não estava sozinho. Ele conheceu Samara, uma pessoa especial que começou a fazer parte de sua vida. Ela era tímida diante das câmeras, mas ele sabia que isso era só uma questão de tempo. Juntos, planejaram uma viagem que seria um marco para ambos. Ele não revelou o destino, deixando a curiosidade no ar para seus seguidores, mas a empolgação era visível. Em meio a tudo isso, Mateus enfrentou um desafio inesperado. Perdeu o acesso às suas redes sociais devido a um problema com o autenticador de 2 fatores. Foi um período de tensão, mas ele conseguiu recuperar tudo e agradeceu o apoio dos fãs, que se preocuparam com seu sumiço. Ele também falou sobre o sorteio do Celta, que ainda não havia sido realizado, mas garantiu que cumpriria sua palavra. Mateus estava pronto para virar a página. A desilusão amorosa ficara para trás, e agora ele viajava não só em busca de novos lugares, mas também de si mesmo. Com Samara ao seu lado e um novo continente no horizonte, ele sentia que estava no caminho certo. A vida, afinal, é uma série de novos começos, e Mateus estava determinado a abraçar cada um deles. E assim, com o coração mais leve e um sorriso no rosto, ele partirá para sua próxima grande aventura, sabendo que o melhor ainda estava por vir.